be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, correção. Correção dos exercícios propriamente ditos a respeito de estatística. Tá certo? Claro que é uma estatística bem basicona, né? Porque é o começo aí do sexto ano que a gente vê essa parte de estatística. Beleza? Então, novamente, isso daqui é uma estatística voltada para a galera do sexto ano. É mais aqui uma leitura e interpretação de gráficos, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, na sua grande maioria, nem conta vai ter. Tá certo? Claro que a gente vai fazer algumas contas, mas na sua maioria não. Beleza? Então é uma leitura e interpretação. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o Word, porque minha preocupação é sempre quem assiste isso daqui pelo celular. Aí fica muito pequenininho. Mas vamos lá. A tabela abaixo mostra o número de passageiros transportados por um ônibus em certa semana. Dia da semana, número de passageiros. Então tá lá, ó. Em que dia da semana ele transportou o maior número de passageiros? Então olha só, parece bem bobão, né? Mas é interpretação. Então presta atenção aqui, ó. Vai no maior número, sexta-feira, tá, ó. 269, qual foi o dia da semana? Sexta-feira, letra C. Tá aqui. Só isso, tá? Ó, questão de concurso, ó. Saresp. 2. Uma pesquisa com 40 alunos do sexto ano A da Escola Amoreira revelou os dados que estão no gráfico abaixo sobre a fruta de preferência de cada um. Então tá lá, ó, leitura e interpretação, ó. Essa coluna aqui, abacaxi, banana, laranja, maçã e mamão. Quem é que tem aqui a maior estatística, ó? 30% maçã, tá? Isso aqui é só uma leitura rápida. Quantos alunos responderam que preferem abacaxi? Opa, lógico que varia da pergunta, né? Então ele quer saber abacaxi. São 15%. De quanto? Dos 40 alunos que responderam à pesquisa. Então ele quer saber quanto que é. 15% de 40. 15%, 15% de 40. Lembra como é que faz? Conta de porcentagem, D é vezes, né? Então corta um zero com um zero, posso cortar já. Lógico, se você não quiser cortar, você não precisa cortar. Você cancela isso depois. 15 vezes 4 dá 60. Sobre os 10 que sobrou, né? Lembrando que você só cortou um zero. Posso cortar aqui agora esse zero com esse zero. Sobrou o quê? 6. Letra B. Beleza? B de bola. Deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui. Pá, vamos lá. 3. 3 alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão, né? Porque a gente não sabe dizer se é um ou se é mais, reprovados. Galera, o que é a média aritmética? Você calcula a média aritmética o tempo todo. Como que você calcula a média aritmética? Você, quando está estudando para a prova, para o teste, aí tu vai fazer uma prova de recuperação. Você pensa assim, meu Deus, eu tenho que tirar X, eu tenho que tirar Y para poder passar. Como que eu sei quanto que eu tenho que tirar? Vai de acordo com a sua média. A média é, literalmente, a média aritmética de cada avaliação, vamos dizer assim. Por exemplo, se na sua escola você só faz teste e prova, você soma teste, mas a prova divide por 2, é uma média aritmética. Por que você divide por 2? Porque foram 2 avaliações.
Aqui no caso eu estou fazendo 5 avaliações, então eu vou ter que dividir por 5. Tá certo? Então eu vou pegar aqui, primeira coisa é somar, tá certo? A média aritmética é isso, é a soma dividido pela quantidade. 5 mais 5, 10, 15, 25, 25 mais 6 dá 31. Lembrando que a gente vai ter que pegar todos esses valores aqui e vai dividir por 5, tá certo? Isso aqui vai dar 6 e alguma coisa, ó. É 31, né? Não dá para dividir, vai ser um número com vírgula. Assim como é a sua própria média. Você, quando calcula a tua média, raramente você tem uma média inteira, né? Vamos dizer assim, um número certinho. Sempre vai ter um número quebrado, entre aspas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, agora ficou. O programinha aqui ele tinha sumido, mas vamos lá. Só para ter certeza que está gravando. 4 mais 9 dá 13. 16. 16 mais 9 dá 25. Mais 5 dá 30. Vamos dividir por 5 isso aqui depois. Embaixo, 5 mais 5 mais 5, 15. Mais 8, 23. Mais 6, 29. Esse cara aqui é o cara que não passou. Quer ver? 31 dividido por 5 dá 6,2. Esse cara que passou ficou com 6,2 de média. 30 dividido por 5 é quanto? 6. Passou na risca, né? E 29 dividido por 5, certeza que é menos que 5, que 6, né? É 5,8. Tá bom? Querendo ou não, esse negócio de arredondar é errado, né? A gente acaba fazendo isso porque a gente tem que avaliar o aluno por outros modos. Mas se fosse só pela prova, esse carinha aqui, o aluno Z, estaria reprovado. Tá bom? Então, letra B, apenas o aluno Z. Tá certo? Ó, questão de Enem. O aluno ele tem às vezes um medo, né? Quando ele vê a sigla de um concurso público, principalmente de vestibular. Quanto mais novo, pior, né? A gente vai tendo mais medo desse tipo de questão. Vocês vão ver que não tem que ter medo, que é uma questão bem tranquilinha. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em hora por dia, como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo durante a semana, de segunda a sexta. Como no fim de semana, sábado e domingo, quase que eu li, eu li tudo errado. Ponto. A seguinte tabela ilustra os dados da pesquisa. Eu li sem pausa nenhuma. Então, olha lá. Assistir a televisão durante a semana, 3 horas. Fim de semana, 3 horas. Atividades domésticas, 1 hora. Final de semana, 1 hora. Atividades escolares, durante a semana, 5 horas. Durante o final de semana, 1 hora. Isso aqui é por dia, né? Então, são 5 horas por dia. Atividades de lazer, 2 horas, 4 horas. A tendência é essa, né? Final de semana você ter mais lazer. Descanso, higiene e alimentação e outras atividades. De acordo com essa pesquisa, quantas horas do seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira? Ou seja, a gente vai ter que somar isso tudo aqui, de segunda-feira a domingo, nas atividades escolares. Então, olha só, durante a semana, isso daqui é por dia, né? Vale a pena a gente lembrar e ler de novo, ó. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Engenharia mostra em hora por dia. Isso aqui é por dia. Final de semana, ó, de segunda a sexta, né? Então são 5 dias durante a semana. E final de semana, sábado e domingo, mais 2 dias. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que destacar. Durante a semana são 5 dias. Então 5 vezes. Quantas horas que ele estuda? 5 horas. Então 5 vezes 5 durante a semana, 25 horas. No final de semana eu tenho mais 1 hora. Mas são 2 dias. Então 2 vezes 1. 2, 25 mais 2, 27 horas. Olha lá. Bobeirinha, né? Bem facinho. Bastava você ler, né? E interpretar.
você tem que entender que aquilo ali está falando da hora por dia, né? Aí eu tenho certeza que tem gente que vai fazer essa conta aí e vai esquecer de somar, que é por dia, não tem nem opção se tu fizer assim. A tabela abaixo representa a variação da população de Chavantina, Jesus, no período entre 85 e 2005. Ano, papapá, população, papapá. Nesse período, o maior aumento de população de Chavantina ocorreu entre... Então, a gente tem que ver aqui a variação. Na verdade, ele quer saber qual foi a maior diferença entre o aumento, né? De 85 para 95, você vai fazer o seguinte: você vai pegar 920 menos 750, que é para você saber qual é a maior diferença. Então aqui 85, 90, a diferença é de 170 desses 5 anos, né? Deu um salto de 170 aqui. De 920 para 800 aumentou só 80. De 800 para 900 aumentou só 100 e de 900 para 950 aumentou só 50. Então a maior variação, o maior salto está aqui, ó, 750 para 920, ou seja, de 85 para 1990, letra A. Você pode reparar que a maioria das questões não tem nem tanta conta assim, né? Mais interpretação. A tabela abaixo mostra a data de nascimento de 3 alunos. Então, Márcia, Alex e Aline. De acordo com os dados apresentados, o mais jovem é... Então, ó, todos os 3 nasceram em abril, todos os 3 nasceram no mesmo ano, basta você pegar o cara que nasceu depois. Tá aqui, ó, Aline, nasceu dia 15. Se é mais jovem, Aline. Tá certo? Bobeirinha, né? 7. A tabela abaixo apresenta a variação da população de novo. Essa questão aqui é igual, então a gente já pode anular. Vamos anulá-la. Pronto. 8. As notas de Carlos, Mário e Joel na última prova de matemática estão indicadas no gráfico abaixo. A nota de Carlos foi igual a de Mário? Não, né? Não tem nenhuma nota igual aqui. Mário foi menor que a de Joel? Claro que não. A barra maior indica a maior nota. Se eu fosse colocar aqui no ranking, Mário em primeiro, Carlos em segundo e Joel em terceiro. Joel foi maior do que Carlos? Não, ele foi a menor de todas. Mário foi maior das 3, sim. Letra D. Então não preciso nem de números, né? Basta você bater o olho para responder. 9. O gráfico mostra o consumo de energia em uma residência em kWh no primeiro semestre de um ano. Em quantos meses o consumo superou 150 kWh? Então ele quer saber quantos meses que passou de 150, ou seja, está acima dessa linha aqui. Deixa eu fazer uma parada aqui. Dar uma ampliada, né? Aquela ampliada linda e maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar. O que eu acho que está faltando aqui é uma linha de guia, ó. Saca a malandragem, ó. Tem que estar acima de 150. Quem é que está acima de 150? Maio e junho. Repara que abril não está acima de 150. Pronto, agora eu consegui alinhar. Abril está abaixo de 150. Então quem superou? Maio e junho. Beleza? Quantos meses? 2 meses. Letra B. 10. Mário está treinando para uma corrida e tem marcado a cada mês o tempo em minutos que ele leva para percorrer 10 km. O resultado está no gráfico a seguir. Então tá aqui, ó. O tempo, né? Isso aqui é em minutos. Janeiro, fevereiro, papapá. Ele está sempre aqui acima de 55. Um mês que ele cravou aqui 55 foi em junho. Podemos concluir que o tempo médio
que Mário levou para percorrer 10 quilômetros foi. Não tem, quero destacar aqui para vocês que não tem como você afirmar o número exato, por exemplo, de janeiro. Não tem como você afirmar, tá? Você pode chutar um valor médio aqui, mas já afirmar com certeza não dá. Assim como fevereiro, março, não tem como você afirmar, tá? Tá faltando informação aqui. Creio eu que isso daqui seja interpretativo. Vamos lá. O tempo médio que Mário levou para percorrer 10 quilômetros foi maior em fevereiro do que em janeiro. Vamos lá. Fevereiro foi menor do que janeiro. Não. B. Menor em abril do que em março. Abril foi maior do que em março. Também não. Maior em maio do que em junho. Maio foi maior do que em junho. Tá certo. Então, letra C, correta. Só ler aqui a letra D. Menor em abril do que em maio. Abril foi o maior tempo, né? Nem precisa ver os outros. 11. O gráfico ao lado, abaixo, né, representa o número de alunos de uma classe para cada conceito recebido em uma avaliação. Em alguns raros lugares, as notas dos alunos elas são dadas por conceito. Como é nos aqueles filmes americanos, né, que sai nota. Eu tirei um F. Significa que o cara tirou o pior conceito, ou seja, tipo um 0, né? Então tá aqui, conceito A, B, C, D, né? Lógico, o A, conceito A é aquele próximo de 10, tá? O B é próximo de 9. Eu não sei como é que é essa diferença não, mas enfim. Quantos são os alunos dessa classe? Aqui você já consegue afirmar, porque só tem números redondos, entre aspas. Vocês já vão entender o porquê do entre aspas que eu falei. Vamos lá. D, eu posso anotar já que são 4 alunos. C, tá exatamente em cima da linha, então você pode cravar quantas pessoas são. B, são 10. E o A, repara, tá entre o 4 e o 6. Exatamente, fiz a linha aqui forçada pra gente ver. Nossa linha de guia é 5. Então agora é só anotar e somar. D são 4, C são 8, B são 10 e A são 5. Beleza? 10 mais 5, 15. 4 mais 8, 12. 15 mais 12, 27. Letra C. Marca a desgraça. Aí, marcou. Pronto, fechou. Já fechou essa lista aqui. Bom, para essa lista, para o vídeo não ficar tão pequenininho, eu vou puxar outra lista aqui e a gente já volta. Voltei já com a minha segunda lista. Dessa vez essa lista aqui são exercícios de estatística e probabilidade. Tá certo? Então vai ter aqui umas continhas a mais, mas também não é nada lá essas coisas não. Vamos lá. Número 1. Em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento conforme o gráfico da chamada Amazônia Legal, integrada por 9 estados. Qual foi o estado que liderou o desmatamento no ano de 2004, segundo esse gráfico? Então é só a gente vir aqui e ver qual foi o cara que mais desmatou. Infelizmente, Mato Grosso, com 10.416 quilômetros quadrados. É muita coisa, hein? 2. Não tem nem conta. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 30 até 2006. Então tá aqui, o ano, tá certo? E a quantidade de gols. A partir dos dados apresentados, qual a média, tá faltando um acento aqui, das quantidades de gols marcados pelos artilheiros? Bom, então é só a gente pegar esses valores e somar e dividir, né, pela quantidade de Copas dos Mundos. Então vamos lá.
Primeiro aqui, ó, 8 gols. Vamos anotar aqui pra gente não se perder. Lembrando que a média é a soma dos números dividido pela quantidade deles, 8. Depois, está entre o 4 e o 6. A variação aqui é de 1. Então, se está no meio, 5. Lembrando que não tem como o cara marcar meio gol, né? 7. Foi aqui 3. Aqui, ó, 9. Depois, 11. Depois, 13. Depois despenca, ó. 4 gols, que vergonha, só isso. Mais 9, 10, 7, 9, 10, 7. Depois, ó, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar logo 6 vezes 6, tá? Você pode botar entre parênteses, pode deixar assim, já que a multiplicação ela leva prioridade, você pode deixar assim, tá? 8 e 5. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Não sou bobo nem nada, vou colocar aqui uma barra. Aproveitando a minha tecnologia. Tá certo? Quantas foram as copas? É só você pegar aqui a quantidade de números que tem aqui em cima. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que aqui eu tenho 6. Então, 12 mais 6 são 18 Copas dos Mundos. Beleza? E agora é só somar isso tudo aqui. Vou botar onde aqui? Vou botar aqui embaixo, tá? Vai dar 132 dividido por 18. 132 dividido por 18, 7,3. Lembrando que esse 3 aqui é uma dízima periódica, vai eternamente, mas tá aí, a média de gols é de 7,3. Beleza? 3. Para conseguir chegar a um número recorde da produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras começam a se planejar para esse período com 1 ano de antecedência. O gráfico a seguir mostra o número de ovos de Páscoa produzidos no Brasil no período de 2005 a 2009. Produção recorde, tá aumentando, né? De acordo com o gráfico, o biênio, ou seja, 2 anos, que apresentou a maior produção acumulada foi. Tá, pra gente responder isso aqui, a gente tem que fazer o seguinte. Esse meu mouse tá uma porcaria. Pior que é mouse caro. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar, simplesmente de 2 em 2. Tá bom? Olha as opções aqui. 2004 e 2005. 90 milhões. 2004 a gente não tem como entender, né? Essa diferença. 2005 para 2006 aumentou 4 milhões. Daqui para cá, 5 milhões. Daqui para cá, 8 milhões. E daqui para cá, de 13 para 7 aumentou 6 milhões. Então o biênio que aumentou mais tá aqui, ó, 2007 e 2008. Beleza? Letra D. Tá certo? Esse negócio de eu aumentar aqui as imagens está jogando os exercícios para baixo. 4. Deixa eu ver se eu acerto aqui, mas não tenho mais nada para cá, então tá bom. Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos, enquanto a França é a 5ª nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª. E ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela referente ao período 2003 a 2007. Investimentos bilaterais. Então, o Brasil investindo na França, a França investindo no Brasil.
Os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos no Brasil da França em um valor. Tá. A gente pode fazer o seguinte, já que ele falou aqui que no período considerado, ou seja, isso tudo aqui, tá? Os valores médios dos investimentos, eu posso fazer o seguinte, eu posso somar logo isso tudo aqui, somar isso tudo aqui e ver a diferença de uma vez, tá? Então, no Brasil, vou botar aqui Brasil, França, França, Brasil. Vamos ver. Eu vou somar aqui na calculadora, pessoal, para fazer mais rápido, tá? 357, 354, 539, 280. Esse período todo, o somatório foi de 1897. Agora lá vem, França no Brasil. 485, 58, 744, 1214. Foi de 4, 726. Agora a gente vai fazer uma diferença, porque tá na cara que a França investiu muito mais, né? Eu fiz essa diferença aqui, mas não precisa não, né? Depois que eu me liguei. É até besteira fazer essa diferença. Pra que a gente fez esse somatório? Então a gente vai dividir agora pela quantidade, né? Que é pra gente ver aqui realmente, né, o valor investido em média por esse período. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então a gente vai dividir isso tudo aqui por 5. Brasil e França. 379,4. Isso aqui está em milhões, né? 4726 dividido por 5. Agora sim, França-Brasil, 945,2 milhões. Agora eu vou fazer uma diferença. É para saber aqui, em média, o quanto que a França investiu a mais. Tá? Fazendo a diferença aqui, França investiu a mais no Brasil que o Brasil na França, 565,8 milhões. Então tá aqui, ó. Letra D, ele foi superior a 500 milhões, mas inferior a 600 milhões. Letra D de dado. Beleza? Agora vem a parte propriamente dita de probabilidade. Quando a gente fala de probabilidade simples, realmente é muito simples. A gente tem medo da probabilidade por conta daquelas contas loucas lá da Mega Sena e tal, que a gente vê a galera do ensino médio falando, mas o princípiozinho básico é bem simples, tá? O que é probabilidade? Probabilidade é o evento dividido pelas chances favoráveis, tá? Eu já explico isso daqui. É literalmente de evento. Esse S aqui é de espaço amostral. São todas as possibilidades. Aí depende do teu experimento. Se você lança um dado, você tem de 1 a 6. São 6 possibilidades. Se você lança, se o teu sorteio é para você sortear uma carta, aí são todas as cartas, entendeu? São 4 naipes são 52 cartas, tá? E eu vou explicar isso daqui, provavelmente se tiver um dia. Eu tenho aqui aqui, ó, de carta. Tá bom? Que tem muito aluno que me pergunta assim: professor, sou obrigado a saber isso? Eu digo que sim. Faz parte dos conhecimentos gerais. Tá bom? 5. No lançamento de 2 dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos
seja igual a 6. Calma aí que eu vou puxar aqui uma informação importante. Então, pessoal, voltei, ó, lá na página 283 do livro de vocês, a questão número 3, nós fizemos, né, já com uma tabela. Essa tabela facilitou e muito a nossa vida. Então, eu puxei aqui uma imagem igualzinha àquela, né, fiz aqui um print da tela. Isso daqui a gente vai usar para poder resolver a número 5, porque vai facilitar, é melhor do que você ficar fazendo, né, todos os lançamentos para poder responder isso daqui. Bom, ele falou da soma, né? Então vamos preencher rapidinho aqui a tabela. Com essa tabela fica mole, né? Então 2 mais 1, 3. 3 mais 1, a gente vai estar sempre somando mais 1, né? 4, 5, 6, olha o 6 aqui, ó. E 7, tá bom? 2 mais 1, 3, 4, ó. 5, 6, 7, 8. A gente está sempre somando mais 1, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 7. Já foi tudo, né? 8, 9, 10, 11 e 12. A gente termina só para não ficar feio, né? Agora ele quer saber aqui, ó, quantas são as possibilidades, né? A probabilidade de eu tirar o 6 na soma. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vocês conseguem enxergar outros 6 aqui nessa soma? Não. Ou seja, lembra que eu falei que a minha chance, que a minha probabilidade era exatamente essa? Opa, desculpa aqui, pessoal, que eu tive que ver uma mensagem. Então, lembra que eu disse, né, que a fórmula é o evento dividido pelo total de possibilidades? O evento tá aqui, ele te deu 1, 2, 3, 4, 5. 5. E o total de possibilidades são todas essas aqui. 6 vezes 6, 36, tá certo? Lógico, ele quer que você dê a resposta em forma de fração. Mas eu já comentei com vocês em outros vídeos que probabilidade você pode responder ou em forma de fração ou em forma de número decimal. Nesse caso aqui, 5 dividido por 36 dá 0,1388888 eternamente. Ou você pode dar também em forma de porcentagem. É de 13,8%. Tá certo? Se fosse arredondar, 13,9. Beleza? 6. Considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Interessante, interessante, interessante. Porque há quanto tempo nós não víamos uma questão de divisores? Aí vamos lá, vamos lembrar como que eu faço para saber quais são os divisores, todos eles, né, do número 60. É o mesmo cálculo que você faz para qualquer número. Você vai fazer o seguinte, você vai decompor esse número em fatores primos. 60 dividido por 2, 30 por 2, 15, normal, né? 3, 5 por 5, 1. Ok, acabou? 2 por 2, 3 por 5. Isso aí, 3, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Isso aí, 60. O que você vai fazer? Você vai colocar outra barrinha aqui. Revisão, hein, pessoal? Você vai começar com 1. Aí você vai vir multiplicando todos esses números aqui com um número superior à direita. Vamos lá, 2 vezes 1, 2. Tá certo? 2 vezes 1,
2, você já botou, não precisa repetir. 2 vezes 2, 4. Agora vem o 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 12, 3 vezes 4, 12. E assim vai. 5 vezes 1. O número que repetir você não precisa colocar. Até pode, mas não precisa. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 4, 5 vezes 3, 5 vezes 6 e 5 vezes 12. Ó. Você sempre vai terminar. Esse último número aqui sempre vai ser o cara que começou, vamos dizer assim. O cara que a gente quer. Tá certo? Afinal de contas, quais são os divisores de 60? Tá aqui. Todos esses números. Lógico e evidente que você vai colocar aqui em ordem, né? 1, 2, ó. 3, 4, 5, 6, depois 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Dois números você sempre vai ter, o 1 e o próprio número. Tá certo? Lógico e evidente, você vai terminar no próprio número. Como que você vai saber isso aqui de cabeça? Aí é que tá, eu não quero que você saiba isso de cabeça, eu quero que você saiba fazer isso aqui. Isso aqui a gente aprendeu lá no primeiro, segundo bimestre, tá certo? É até bom quando recai essas questões, porque a gente é forçado a lembrar, né? Resolvi a questão? Não, eu tenho que saber qual é o meu evento. Qual é o evento? É a pergunta. A pergunta dele foi um número primo entre esses divisores. Quais são os números primos aqui? 2, 3, 5, que mais? Só esses números. Então são 3 númerozinhos só. Probabilidade 3 dividido por quanto? Pela quantidade de todos os números possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 números possíveis. Tá certo? Você pode simplificar aqui, divide por 3 em cima e embaixo, vai dar 1 quarto, ou seja, 0,25%. Tá certo, mano? Beleza? Adorei fazer essa questão com vocês. Por quê? É para relembrar. Adoro quando essas questões cobram isso daqui. Matéria assim lá do começo. Que funciona muito bem como revisão e é bom que vocês veem e entendem que a gente vai estar sempre revendo algumas coisas, alguns pontos importantes, né? 7. Em uma urna existem bolas numeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. O que ele quer dizer com isso? Que elas são todas iguais, tá? Só muda o número. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com um número nas seguintes condições. Número par. É bom, antes de você começar o cálculo, você escrever quais são esses números, tá? Então, quais são os números pares de 1 a 15? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Eu nunca consigo fazer essa chave fechando para esse lado aqui. Fica feião. Para a esquerda até vai, mas para a direita fica bem pior. Bom, quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Beleza? 7 quinzeavos. Tá aqui. Letra A. Letra B. O evento. Um número primo. Quantos são os números primos de 1 a 15? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Até que a gente tem bastante, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 15. Opa, 6 só, esqueci. Eu tô só anotando o número, né? O número do conjunto, ou seja, a quantidade, são 6. Agora sim, a probabilidade de 6 sobre 15. Tá bom? C. Par ou primo. Isso aqui é interessante. Por quê? Vocês podem reparar que à primeira vista, né, tu dá um golpe de vista, você fala assim, a letra C é igual a D. Não, não é igual. Vocês têm que entender qual é a diferença do OU e o E. Qual é a diferença interpretativa do OU e do E? O OU é uma alternativa, pode ser um ou outro. O E é simultaneidade, tem que ser ao mesmo tempo. Então, na letra C, eu posso pegar um número par ou um número primo. Eu vou misturar esses dois conjuntos aqui. Então, na letra C, eu vou pegar o 2? Vou. Vou pegar o 3? Vou. Vou pegar o 4. Ou seja, vou pegar todos esses números aqui. Lógico que você não vai repetir. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14. Faltou espaço aqui, mas a gente bota aqui embaixo. Quantos são esses números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente tem aqui boas chances de ser um número par ou primo. Agora, par e primo. Simultaneidade. Tem que ser ao mesmo tempo, ele tem que ser par e tem que ser primo. E só existe um número que atende essas condições. É o número 2. Tá? Ele é o único número que é par e primo ao mesmo tempo. Então a gente só tem um número para 15. De 1 em 15. É o mais difícil de todos. Tá bom? Beber uma água. 8. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Então, vocês podem reparar que na grande maioria das questões, as questões que são difíceis são as questões que exigem muita interpretação. Essa daqui não é o caso, né? Então, ele quer saber a probabilidade de, ao jogar um dado, obter um número ímpar. Quantos são os números ímpares? Nós temos o número 1, 3 e o 5. São 3 números. Para quantos? Um total de 6. 1 sobre 2, 50%, né? Só isso, tá? 9. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Então, olha só. Eu acho que eu vou puxar aqui a tabelinha. Deixa eu ver se ficou salvo. Ficou, graças a Deus. Eu não tenho que ir lá de novo. Então tá aqui a minha tabelinha. Isso aqui representa o lançamento de 2 dados. Tá bom? Então isso aqui é um dado. Quando eu jogo, eu posso ter em um dado, né? O 1, 2, 3. Quando eu jogo esse dado misturado com esse dado, eu posso ter um 1, 1, 2, 1, 3. Ele quer saber a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima. E são poucas as chances, porque eu só posso ter o 1 voltado com o 1, o 2 voltado com o 2, o 3 voltado com o 3, o 4 com o 4, o 5 com o 5 e 6 com o 6. Todos esses outros lançamentos para a gente não interessa nesse exercício. Ele quer só os que têm o mesmo número. Então são só esses números aqui dessa diagonal. Ele quer saber o somatório? Não. Ele basta saber que são 2 voltados para cima. 2 iguais, né? Voltados para cima. Então, quantos são? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades entre as minhas 36 jogadas. 1/6. Tá bom? Sempre simplifica. 10. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolas azuis, 4 bolas vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso uma bola.
Qual a probabilidade da bola retirada ser azul? Bom, probabilidade, eu tenho aqui 8 no total, tá? Já facilita, que você já sabe quantas são. E são 3 bolas azuis, então são 3 entre 8. 3 oitavos, é só isso, tá? Às vezes a gente vê o enunciado maiorzinho, né? A gente acha que vai pedir mais conta, mas nem... Tchum. 11. Qual a probabilidade de tirar um as ao retirar ao acaso, né, uma carta do baralho com 52 cartas que possui 4 naipes? Tá vendo esse exercício aqui? Ele já tá te falando, né, as possibilidades de um baralho, tá? Um baralho comum, normal, a gente não conta o coringa, tá? São 4 naipes, está escrito ali, ó, copas, paus, ouros e espadas. Depois vocês pedem, para quem tem baralho em casa, pede para ver, pede aí pro papai e pra mamãe de vocês, quem tiver, né, para ver algum baralho, que aí vocês podem ver, fica mais palpável, né, do que eu ficar só falando. Esses naipes têm 2 cores, ou o naipe todo é preto ou o naipe todo é vermelho, tá? Ele varia entre preto e vermelho, beleza? Cada naipe desse, tá, tem as mesmas 13 cartas. A gente tem lá a carta que é o As, depois tem a carta 2, 3, aí vem os números, né? Até o 10. Depois do 10 vem o Valete, Dama e Rei. Tá certo? São essas 13 cartas aqui. Então a gente tem aqui o As, do 2 ao 10, que são números normais, Valete, Dama e Rei. Tá? O símbolo é esse aqui que eu tô falando. É o J pro Valete, Dama é um Q e um K pro Rei. Tá certo? Todos esses 4 naipes. Tem isso, totalizando, né? 13 vezes 4, 52 cartas. Tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que vocês vejam outra questão que não fale isso. Ele pode perguntar assim, qual a probabilidade de se retirar uma carta com símbolo? Com símbolo são essas de letra. Qual a probabilidade de puxar uma carta com números? Então a gente tem aqui de 2 a 10, em um naipe a gente tem que somar aqui com os 4 naipes. Tá? Tem que se ligar nessas paradas aí. Normalmente as que são mais difíceis de fazer são essas de carta, porque o pessoal hoje em dia não joga baralho e não conhece as cartas. Então voltando para cá, né? Ele quer saber o quê? Qual a probabilidade de tirar um As ao retirar ao acaso? Então é fácil. Vamos lá. Quantas são as minhas cartas? 52, ele já falou. Quantos ases eu tenho? Eu tenho um As por naipe. São 4 naipes. São 4 cartas. Pronto. É só isso. 1/13, se eu simplificar. Tá bom? 12. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Bom, você pode fazer isso de cabeça ou você pode escrever os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? Eles são infinitos. Mas como a gente está falando aqui de números de 1 a 20, 0, 2, 4. Aí você vai fazendo o seguinte, você vai aqui só somando de 2 em 2, tá? Bom, então é só você ir somando. Da onde que saem esses múltiplos, né? São os números naturais vezes o 2. Então o menor número natural que a gente conhece é o 0. Então 0 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2. Então a gente só vai somando, né? De 2 em 2 aqui. Não podemos esquecer do 20. São infinitos, a gente vai parar aqui. Por quê? Porque nos interessa o quê? De 1 a 20, tá certo? Então, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Probabilidade. O total de números que a gente tem ali, de 1 a 20, são 20 números. Tá certo? Entre esses 20, quais são os múltiplos de 2? Eu vou riscar aqui, ó. 1, 2, o 0 não está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A metade. Corta o 0. Tá bom? 50%.
beleza? Que é 0,5, 50%. Falou? Então com isso aí a gente encerra a correção dessas nossas duas listinhas aí de estatísticas, porque foram duas listas de estatística com esse finalzinho aqui de probabilidade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa é só falar. Falou? Grande abraço e fui. Até a próxima.